哦，Senhor. Have a truth, dear Lord, to me, as thou didst bless the bread by Galilee. Then shall all bondage cease, all fetters fall, and I shall find my peace in my all in all. To me, as thou didst bless the bread by Galilee. Then shall all bondage cease, all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all. Vamos orar por esta reunião de 2 em 2.
Nesta manhã chegamos à mensagem 4 deste treinamento, sobre apacentar o rebanho de Deus, introduzindo-os na fé da verdade. Irmãos, sabemos que a igreja é a coluna e a base da verdade. E nós, como co-presbíteros e irmãos responsáveis, estamos servindo na igreja. E nossa responsabilidade primordial, servindo como irmãos que servem na igreja, não é simplesmente cuidar de alguns assuntos da igreja, como ter certeza de que o local de reunião está tudo certinho, a limpeza foi feita. Todos esses assuntos relacionados com negócios, mas temos que ser impressionados de que, como presbíteros, irmãos responsáveis que servem na igreja, nossa tarefa primordial não está nessa esfera. Antes é apacentar o rebanho de Deus e introduzindo os santos na verdade, especialmente na fé da verdade. É por isso que Paulo, em 1 Timóteo, nos diz que os presbíteros têm que ser aptos para ensinar. E os presbíteros, os líderes, são aqueles que especialmente elaboram e servem na palavra e no ensinamento. Eles merecem dobrada honra. Em outras palavras, como presbíteros e irmãos responsáveis, devemos reconhecer que essa é a nossa tarefa primordial, apacentar os santos e introduzi-los no pleno conhecimento da verdade. É claro que para fazer isso, nós precisamos primeiramente ser constituídos com a verdade. Se não tivermos a verdade constituída no nosso ser, não seremos capazes de introduzir os santos na verdade. E então, como que a igreja que você está servindo pode ser uma coluna e base da verdade? Então, irmãos, eu considero isso como uma mensagem muito crucial. Nós sabemos que quando o irmão Lee estava aqui entre nós, ele repetiu muitas vezes esse assunto, lembrando-nos, a nós presbíteros e irmãos responsáveis, não seja pego, não se fique ocupado com muitas coisas exteriores. Preste atenção a apacentar o rebanho de Deus, introduzindo-os na verdade. Esse é o assunto mais crucial. Bem, a restauração é uma restauração da verdade. E sabemos, pelo que vemos da palavra, que a igreja deve ser tal coluna e base da verdade. A situação atual entre nós, como um todo, eu diria que está longe desse padrão. Está longe dessa expressão, desse testemunho da verdade. Antes, muita atenção está sendo dada a atividades, coisas, talvez até o crescimento, e está sendo negligenciado esse testemunho de ser dado pela verdade. Alguns tempo integral servindo no campo, nós encontramos aí um dos líderes de um grupo cristão no campus universitário que veio nos espionar para ver o que é que nós estávamos fazendo. E o nosso irmão, então, simplesmente conferiu com ele. Irmão, você sabia que nós temos um espírito humano? E aquele líder disse, não. Eu sei apenas que nós temos um corpo e uma alma. Temos duas partes. Talvez o seu espírito seja o total do corpo do corpo com a alma, foi a resposta dele. Então, o nosso irmão abriu a palavra para ajudá-lo. 1 Tessalonicenses 5:23, que o vosso espírito, alma e corpo. Hebreus 4:12, a separação da alma e do espírito.
E esse aí é um líder de um grupo cristão num campus universitário, não tinha ideia, nem ideia do espírito humano. Mesmo uma verdade básica e comum, que é a salvação pela fé, muitas pessoas não entendem. Se você fizer uma pergunta, não são muitos que podem te dar uma resposta adequada e clara. Muitos cristãos, estão simplesmente patinando no gelo, permanecendo na superfície. Onde está o padrão da verdade hoje? Bom, não vamos falar só dos cristãos em geral, mas mesmo no nosso meio, irmãos. Talvez possamos dizer que a nossa condição seja um pouco melhor. Bem, é um pouco melhor, principalmente porque temos 2 irmãos entre nós. Temos o irmão Watchman Nee e Witness Lee, que deram sua vida para mergulhar nessas coisas que nada a ver com a tradição, e eles realmente deram sua vida para lutar, combater, penetrar na verdade até o último dia de suas vidas. E com certeza eles levaram adiante, muitos passos adiante, o testemunho do Senhor para um outro nível. Certamente isto é a restauração do Senhor. Mas quantas verdades que foram restauradas e liberadas por esses irmãos foram constituídas em nós. Hoje a restauração está sobre os nossos ombros. Onde estamos nós com relação à constituição da verdade? Essa é uma pergunta séria. Quando o irmão Lee estava no nosso meio, todos estávamos muito tranquilos, descansados. Eis aqui um irmão com uma coluna forte, posicionando-se pela verdade. Mas agora ele foi para o Senhor e a restauração, o encargo da restauração está sobre os nossos ombros. E onde estamos nós em termos da verdade? Eu creio que o Senhor, através dos anos, por meio do ministério do nosso irmão, algo foi trabalhado, algo foi forjado e dispensado em nós. Mas também temos que admitir que ainda somos muito carentes de onde deveríamos estar. Por isso eu creio que nesse treinamento, mais uma vez o Senhor, com relação ao assunto de apacentar o rebanho de Deus, vem nos advertir novamente que nós, irmãos, precisamos estar constituídos com a verdade. Esse é um assunto sério. Na verdade, quando dizemos que estamos apacentando o rebanho de Deus, o que nós estamos falando? Não estamos falando de ir visitar os irmãos para tomar um copo de café, para fazer um piquenique, para ter um entremesclar, entre aspas. Mas, por fim, tudo que você faz, todas essas atividades, tem que chegar a esse ponto, que os santos precisam ser constituídos com a verdade. Eles precisam ser alimentados com a verdade, precisam ser constituídos com a verdade. Caso contrário, qual é a diferença entre o que nós estamos fazendo e o que o cristianismo está fazendo? Bem, o irmão Lee também disse que todos os problemas são devidos a essa única coisa, devido à carência de uma visão clara. Em outra ocasião, ele disse muitas vezes que todos os problemas são devidos a não ter visto o corpo, a não conhecer o corpo, não honrar o corpo, não cuidar do corpo. Essa questão do corpo é uma questão da verdade. Você não vê o corpo, não se importa com o corpo e não honra o corpo, porque você não viu a verdade. Se você não viu esse aspecto da verdade. Portanto, a palavra do irmão Lee, correta, todos os problemas são devidos à falta de uma visão clara. E essa visão vem da verdade. Se você não tem a verdade trabalhada, forjada em você, que tipo de visão você tem?
Nós temos irmãos que têm estado na restauração há muitos anos, servindo há muitos anos. E você pode dizer que até mesmo sido usados pelo Senhor há muitos anos. Mas, por fim, eles se tornam dissidentes contra o testemunho do Senhor, contra a restauração do Senhor e a obra do Senhor. Eu diria, volta para a mesma coisa, porque não tem uma visão clara. Eles podem ter conhecimento, eles podem ter alguma experiência, mas são carentes de uma visão clara que provém da fé da verdade. E o resultado, estes anos, ainda estamos lutando essa batalha. Irmãos que se tornaram dissidentes, falando palavras que são aparentemente são palavras bíblicas, são termos bíblicos, mas eu diria que o que eles estão falando é totalmente fora da visão, sem visão nenhuma. Portanto, nós, irmãos, que estamos na restauração, devemos conferir com nós mesmos. Senhor, eu não quero simplesmente ser chamado de presbítero, como alguém, não quero simplesmente ir para as reuniões, abrir local de reunião para os irmãos, para que eles possam se reunir, ver se o local de reunião está em segurança. Isso não é suficiente. Cada igreja local na terra deveria ser tal testemunho, um testemunho da verdade, uma coluna e base da verdade. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, você ou eu podemos nos tornar um problema. Todos os problemas são devidos à falta de uma visão clara que vem do pleno conhecimento da verdade. Então, eu sinto que esta manhã eu tenho um encargo pesado ao vir a este assunto. Talvez nós possamos ir, através da sinopse, Algarismo Romanos número 1. A restauração do Senhor fundamenta-se principalmente em 4 colunas: a verdade, a vida, a igreja e o evangelho. Temos que perceber, irmãos, que a restauração está onde está hoje, principalmente nesses 4 aspectos, muito equilibrado. A restauração está aqui hoje para essas 4 questões e também está posicionada, fundamentada sobre esses 4 assuntos. Esses 4 assuntos que o irmão Lee chamou de colunas da restauração do Senhor. E a primeira coluna é a questão da verdade. Esse tem que ser o número 1. É fundamentado na verdade que vem a vida, e é da vida vem a igreja. E da igreja o evangelho sai. Esses 4 assuntos são as colunas que estão suportando, que têm suportado a restauração do Senhor. Sustentado. E nós estamos aqui por essas 4 coisas. Letra A verdade provém da luz. O conhecimento sem luz é doutrina, mas conhecimento cheio de luz é verdade. Quando falamos da verdade, irmãos, temos que estar bem claros de que não estamos falando de alguma doutrina apenas, meramente de ensinamentos. Quando falamos da verdade, estamos falando da realidade e estamos falando do resplandecer da luz. A verdade provém da luz, é resultado da luz. Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Isso é uma grande verdade. Mas também pode ser apenas conhecimento. Muitas pessoas leem esse versículo apenas como uma informação. Isso não é luz para eles. A luz não brilhou neles. É apenas mais um pedaço de informação. Mas nós, irmãos, aqueles que
Estamos buscando no nosso coração, quando lemos esse versículo, a luz começa a brilhar e brilha através da verdade, pela palavra de Deus. E essa palavra se torna verdade para nós. Algo te toca, algo te atinge, algo começa a te convencer. Deus amou o mundo. Deus me amou. Eu sou uma pessoa perversa, terrível, mas Deus me amou. Essa palavra deixa de ser apenas conhecimento. Essa palavra, ela carrega luz e penetra no seu ser. Essa é a verdade da qual estamos falando, irmãos. A verdade que provém da luz. O conhecimento te dá informação. Conhecimento te deixa exaltado, orgulhoso. Quanto mais conhecimento, você se sente bem. Mas quando a luz vem, ela te convence e te humilha. A Escritura, a Bíblia, é muito fácil descobrir se aquilo que você ganhou é verdade ou se é conhecimento. É só ver a sua atitude. Se você está orgulhoso, provavelmente o que você ganhou é apenas conhecimento. Mas, se você está humilde, você está convencido do que aquilo que você tem é vida, é luz. Por todos estes anos, enquanto o irmão Lee estava conosco, quando ele ministrava para nós, todos podemos testificar. Nós não ganhamos apenas conhecimento, ganhamos verdade. Cada vez a gente deixava a reunião convencido, atingido. Nós não ganhamos apenas mais informação, nós ganhamos vida, luz. É isso que a restauração, sobre isso que ela tem se fundamentado todos esses anos. Não apenas conhecimento, mas a luz que traz a verdade. E ponto B, a experiência de Cristo como vida está nele como a verdade. Se não conhecemos a verdade, não podemos desfrutar Cristo como nossa vida. Creio que todos nós, irmãos, na restauração, nas igrejas, desfrutamos a vida muito. Mas tenho que dizer, de onde vem essa vida? Essa vida vem da verdade. Se você não tem a verdade te dizendo que o último Adão tornou-se o espírito que dá vida, espírito vivificante, como você pode experimentar esse Cristo como espírito agora para ser sua vida? A verdade é o recipiente, a verdade é a explicação, a verdade é a definição e a vida é o conteúdo intrínseco. Sem o recipiente, sem a explicação adequada, nós não sabemos o que estamos experimentando. Às vezes, pode ser que a gente experimente alguma coisa, mas não sabemos o que é aquilo. Até que um dia, pela abertura dessa verdade, nós conhecemos que Cristo é a nossa vida. O Senhor é o Espírito. Ele é o Espírito que dá vida, o Espírito vivificante. Portanto, a verdade é o recipiente, é o vaso, e a vida é o conteúdo intrínseco. E com certeza, todas as verdades são para a vida. As verdades não são para conhecimento, para nós discutirmos uns com os outros. Mas a verdade adequada, sempre nos leva à vida. Ponto C. A restauração do Senhor é uma restauração da verdade e da vida, para que Ele possa ter a igreja. A verdade introduz a vida, e uma vez que temos a vida, nos tornamos a igreja. Começando com a verdade, que é o fundamento, que é o recipiente, a explicação, a definição. Então, a vida é definida. E baseado na verdade e na vida, o resultado é a igreja. Cada vez que alguém que tem um coração de busca toca essa vida, ele sempre é levado à igreja. Como em Mateus 16, quando Pedro viu que Jesus Cristo era o ungido, o Filho do Deus vivo.
imediatamente o Senhor revelou a ele a igreja. Quando você toca a vida de maneira genuína, espontaneamente, essa vida te leva para a igreja. Porque essa é a vida do próprio Deus triuno, que tem um organismo que é seu corpo. Nenhum cristão genuíno, que genuinamente toca a vida, pode ignorar a igreja. A verdade nos introduz na vida, na experiência da vida, e isso nos leva à igreja. Letra D. Como coluna que sustenta a verdade, como base que sustenta a coluna, a igreja testifica da verdade, a realidade de Cristo como mistério de Deus e da igreja como mistério de Cristo. Essa é a função da igreja. Fundamentada na verdade e na vida, nós somos tal coluna, sustentando a verdade como um testemunho. Essa realidade fala desse mistério que é Cristo e a igreja. Ponto E. O Evangelho inclui todas as verdades da Bíblia. 1. A verdade é o Evangelho e a luz da verdade é a luz do Evangelho. E 2. A comissão singular da igreja hoje é pregar o Evangelho, cujo conteúdo é a verdade. Nossa pregação da verdade é a pregação do Evangelho elevado. Portanto, uma vez que a igreja é produzida como resultado da verdade e da vida, a responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho. Não o Evangelho comum, o Evangelho superficial, mas o Evangelho segundo a economia de Deus. O Evangelho elevado. Quando você lê as epístolas de Paulo, você vê que ele sempre equivale a verdade com o Evangelho. E o Evangelho com a verdade. Para ele, Evangelho não apenas refere-se a como Jesus morreu por nós e nos salvou dos pecados, para que pudéssemos ser perdoados e assim por diante. Para ele, o Evangelho é a verdade completa, desde sermos redimidos por Cristo até passando pelo nosso crescimento em vida, sendo transformados, nos tornar membros do corpo de Cristo, sendo edificados para ser o corpo de Cristo, o organismo do Deus triuno. Esse é o Evangelho completo. Essa é a verdade que foi passada para nós na restauração do Senhor. Isso é o que nós temos que soar, trombetear nesta era. Este é o Evangelho que temos de pregar. Não o Evangelho comum, o Evangelho baixo, mas o Evangelho completo. Isso é para a completação da igreja, é a verdade sobre a qual a igreja se fundamenta e agora se torna uma coluna para sustentar tal verdade. E nós estamos pregando essa verdade como nosso Evangelho. Irmãos, estas são as 4 colunas que têm sustentado a restauração do Senhor. Nós não queremos nada mais, não queremos atividades, não queremos truques, não queremos peças teatrais, nós nos posicionamos apenas nessas 4 colunas. Você pode testar isso para cada obra, cada igreja. Onde está a verdade? Onde está a vida? Onde está a igreja? Onde está o verdadeiro Evangelho segundo a verdade? Esses 4 colunas testam, provam a condição verdadeira de cada igreja e de cada tipo de obra, cada pedaço de obra. Algarismo Romanos número 2. O Senhor levantou sua restauração sobre a verdade. O irmão Lee repetiu isso muitas vezes, nos dizendo que a restauração do Senhor é primordialmente uma restauração da verdade.
É claro que em outras ocasiões ele falou que é uma restauração da vida, restauração do corpo, mas o ponto básico é que é uma restauração da verdade. Porque sem a verdade, como você conhece a vida? Sem a verdade, como você conhece o corpo? Portanto, é correto dizer que o Senhor levantou sua restauração sobre a verdade. Eu gosto desse versículo referenciado aqui, João capítulo 18. Fui muito tocado por esse versículo. No versículo 37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Este é o testemunho do Senhor. Ele disse que para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Por que o Senhor nasceu? Por que o Senhor veio ao mundo? Ele disse que ele nasceu para isso, que ele veio ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. E ele não estava vindo aqui apenas para salvar alguns pecadores. Ele veio com o propósito único de dar testemunho da verdade. Ele viveu seus 33 anos e meio de sua vida humana nesta terra para fazer isto. O quê? Dar testemunho da verdade. Dar testemunho desta realidade no universo. E agora o Senhor morreu, ressuscitou e tornou-se, ele foi dispensado, foi reproduzido em milhões dos seus crentes. E temos que dizer a mesma coisa, irmãos, hoje, como a reprodução de Cristo, como o crescimento de Cristo. Estamos aqui para testificar da verdade. Somos a sua continuação. A restauração do Senhor não é um pedaço de obra, não é como um movimento, uma espécie de movimento, para fazer um monte de coisas boas, ganhar milhares e milhares de pessoas salvas. Nestes dias, realmente nos entristece que algumas igrejas estão distraídas, buscando apenas crescimento, de qualquer maneira, a qualquer meio. Recentemente, eu vi um vídeo que me foi enviado de uma reunião de jovens, de uma conferência de jovens na montanha. Aquilo me entristeceu ver aquele vídeo. Eu não sei. Eu não sabia o que estava vendo. Eu tô vendo uma conferência da restauração do Senhor? Ou estou assistindo aqui alguma atividade cristã, no cristianismo, ou alguma coisa mundana de jovens, atividades de jovens do mundo? É inacreditável o tipo de coisa que eles estavam fazendo. Isso não é coisa que eu ouvi, irmãos, eu vi com os meus olhos. Onde está o testemunho da verdade? O Senhor, quando veio para a terra, ele disse, eu nasci para isso, eu vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Ele não veio aqui para reunir uma grande multidão. Quando ele deixou a terra, ele deixou 120 seguidores apenas. Mas hoje, sinto dizer, irmãos, estamos sendo distraídos para ganhar, para seguir o movimento das mega igrejas, ganhar multidões a qualquer meio, através de qualquer música, usando música, rock, usando shows, peças de teatro para atrair as multidões. Isso nos entristece. Eu acho que se o irmão Lee visse isso, ele se prostraria. Todos nós temos que nos prostrar diante do Senhor. Que é isso? Isso é um testemunho? Se esse local de reunião aqui estiver cheio, lotado de pessoas, isso é um testemunho? O nosso testemunho é nesta verdade.
É nesta realidade da qual testificamos. O Senhor veio à terra para isso, e nós, como a continuação do Senhor, como sua igreja na terra, também estamos aqui para isso, para testificar da verdade, para dar testemunho da verdade. Letra A diz: a restauração do Senhor é a restauração da luz da verdade. Na restauração, a luz da verdade é atualizada. Na antiga criação, na velha criação, quando Deus veio criar, em Gênesis, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele chamou a luz à existência. Haja luz. Sem luz, ele não podia fazer nada. A luz teve que ser acendida primeiro, acesa. Todo o mundo estava cheio de trevas. As trevas prevaleciam sobre toda a terra, porque Satanás havia se rebelado. Mas Deus veio para recriar, para trazer a sua recriação. E a primeira coisa que ele fez foi trazer a luz. Haja luz. Baseado, fundamentado nessa luz, e nessa luz, todas as formas de vida foram criadas. E na obra da restauração do Senhor é a mesma coisa. Depois que o Senhor deixou a terra, não muito depois que os apóstolos também morreram, a igreja de Deus na terra caiu em trevas. Entraram em degradação, a luz foi diminuindo e diminuindo, e por volta dos séculos 15 e 16 havia trevas totais. Sabemos que o povo de Deus passou durante 1000 anos numa era de trevas, totalmente trevas, sem luz nenhuma, sem nenhum mover de Deus, nada que Deus pudesse fazer. Até que um dia, Deus levantou esse homem, Martinho Lutero. Por ele levantar-se para soar, para proclamar essa pequena verdade. O homem pode ser justificado pela fé. Oh, isso acendeu a luz. Aquele quarto escuro, durante 1000 anos escuro, agora uma pessoa proclamando essa verdade, e essa verdade acende a luz. Falando de maneira prática, é aí quando começou a restauração do Senhor. E desde então, muitos buscadores do Senhor foram ganhos por ele. Zinzendorf, Andrew Murray, todos esses amados, um por um, foram levantados por Deus para liberar a verdade e para, através da liberação da verdade, o povo de Deus foi trazido à luz e Deus pôde mover-se novamente. E quando o Senhor levantou o irmão Watchmani na China, ele estava sobre os ombros de todos esses irmãos. E ele proclamou mais verdades, liberou mais verdades, trazendo mais luz. Todos hoje, irmãos, temos de perceber que é apenas pela misericórdia do Senhor, através da fidelidade desses irmãos, que buscaram a verdade, que a restauração está onde está. Estamos sob uma luz do dia. Louvado seja o Senhor pela luz. Não estamos mais em trevas. Hoje estamos sob a luz. Muitas vezes sinto que o inimigo ele tenta apagar essa luz, diminuir essa luz. É por isso que nós temos que lutar hoje, irmãos, como líderes na restauração do Senhor. Nós temos que nos posicionar pela verdade. Temos que nos posicionar pela luz da verdade. Não permita que essa luz diminua, que ela seja apagada. Como podemos permitir essas coisas que eu acabei de mencionar? Posicionem-se na igreja.
Hoje, eu lhes digo, irmãos, quando eu vejo esse cenário, isso é trevas totais. Não havia luz ali. Temos que saber onde estamos hoje, irmãos. Através do labor dos irmãos Watchman e Witness Lee, nós fomos trazidos para a luz da verdade. E é aqui que estamos. Não devemos voltar atrás, não devemos desviar. Temos que continuar. Sobre isso que os irmãos abriram para nós. E a restauração da luz da verdade, ela é atualizada. Eu reconheço que há pessoas no cristianismo hoje que têm um coração de busca. Eles têm aprendido alguma coisa da palavra, alguns deles. Mas, eu tenho um mas aqui. Será que alguma das verdades que eles aprenderam, elas são de centenas de anos atrás, 100 anos atrás? Onde está a verdade atualizada do Senhor? O Senhor não falou 100 anos atrás? 200 anos atrás? Será que tudo que o Senhor falou é daquela época? No cristianismo, sim, é muito difícil encontrar algo de valor, alguma palavra, algum ensinamento de valor nos últimos anos. Mas na restauração do Senhor, nos últimos 70, 80 anos, quanto falar foi liberado. Essa é uma forte indicação, irmãos, de que a restauração do Senhor ainda está aqui hoje, porque a verdade está prosseguindo. A verdade é atualizada. Há aqueles que querem nos segurar lá atrás, falando que o pico da revelação da revelação divina é muito elevada. Não entrem nessas coisas complicadas assim. Vão ficar no nível simples, no nível básico. Eu diria, irmãos, nós estamos na restauração do Senhor? Se estamos na restauração do Senhor, por que não nos esforçamos para prosseguir adiante? O irmão Lee, quando estava aqui, ele derramou a última gota de vida para isso, para empurrar para frente a restauração. Mas você e eu estamos aqui, ficar pensando que isso é muito alto, que está indo rápido demais, que é muito elevado. Se esse for o caso, irmãos, se hoje, entre nós, tudo que nós fazemos é ficar pregando a justificação pela fé, que Deus ama o mundo, e nós apenas nos aproximamos dele e somos perdoados, se nós fazemos isso que o resto do cristianismo faz, onde está a restauração do Senhor hoje? Qual é o testemunho entre nós hoje, irmãos? O que nós estamos trazendo, carregando? Na restauração, a luz da verdade deve ser atualizada. Eu quero conferir com todos aqui, irmãos, e me incluo. Nós estamos atualizados? Nós ainda estamos vivendo sobre aquela verdade que aprendemos 50 anos atrás, 70 anos atrás? Se for esse o caso, a característica de nós sermos a restauração do Senhor está ficando cada vez mais fraca, pelo simples fato de que não estamos sendo atualizados com o Senhor em termos da verdade. Letra B. Entre as igrejas na restauração do Senhor, o padrão da verdade deve ser cada vez mais elevado. O padrão da restauração do Senhor depende do padrão da verdade que expomos. Se ainda estivermos pregando apenas justificação pela fé, que é uma verdade preciosa e básica, mas se nós apenas falamos sobre isso, se não pregarmos este pico elevado da verdade apresentado a nós, que Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus, então nosso padrão ainda é o mesmo do século XVI, o padrão da verdade. Mas hoje estamos no século XXI. O irmão Lee, quando estava aqui, muitas vezes ele reclamava conosco.
Fala, o mundo está se desenvolvendo, a tecnologia está se desenvolvendo, como que no nosso meio a verdade não se desenvolve? Ninguém está preocupado em desenvolver a verdade. A tecnologia está desenvolvendo-se a cada ano, a cada dia. Mas a verdade que está sendo pregada entre os cristãos ainda, Deus amou o mundo. Santos, nós realmente sentimos falta do nosso irmão. Ele estava sempre falando, sempre nos encorajando, nos empurrando. Por que você não faz algo? Por que você está tão parado, tão fixo, estabelecido? Por que você está satisfeito com o que tem? Então, quando o nosso irmão nos deixou, nós pensávamos que aquilo ia ser uma grande tragédia. O Senhor, através do nosso irmão, trouxe o pico elevado da revelação divina. E hoje há pessoas que estão se opondo a isso. Estão desencorajando as pessoas de entrar nessa verdade. O que é isso? Enquanto o mundo está desenvolvendo carros altamente desenvolvidos, nós estamos voltando para as carroças. Não faz sentido isso. Espero, irmãos, que os nossos olhos sejam iluminados para ver a estratégia do inimigo nisso tudo. Não é algo pequeno uma pessoa falar, o pico da revelação divina é muito elevado, muito elevado. Irmãos, isso vem do inferno para frustrar impedir que a restauração do Senhor prossiga. O Senhor, por sua misericórdia, liberou essas verdades, grande verdade sobre nós, para nós. Por que você não se humilha e gasta mais tempo? É difícil, tudo bem. Nada é fácil nesse mundo. Mesmo para negociar, você tem que trabalhar. Por que você quer ficar folgado na vida da igreja? Em vez disso, você quer dar desculpas, muito alto, muito elevado, muito difícil, ninguém pode entender, ninguém vai conseguir entender. Irmãos, espero que todos possam ver e reconhecer que esse tipo de palavra, dizer que a pico da revelação divina é muito elevado, é muito abstrato, não é para nós, isso vem direto do inferno. Hoje nós ouvimos até mesmo, alguns dissidentes disseram que os escritos de Watchman Nee e Witness Lee não deveriam ser lidos, que as publicações do Living Stream Ministry não devem ser lidas. O que é isso? Espero que nós percebamos que estamos de fato em uma batalha. Não estamos lutando contra carne e sangue, estamos lutando contra os principados e potestades, o maligno que está tentando impedir a restauração do Senhor. Como o irmão Lee compartilhou com os cooperadores em Taiwan, que a liberação dessa pico da revelação divina pelo Senhor, ele percebeu que é para a preparação da noiva. Quanto mais eu considero essa afirmação, mais eu percebo que é verdade. Quem pode ser a noiva de Cristo? Quem pode ser a companheira de Cristo? Se hoje nós não pudermos nos tornar Cristo, se hoje não pudermos nos tornar Deus em vida e natureza, como poderemos nos tornar a noiva de Cristo, que pode satisfazê-lo apenas porque somos zelosos e piedosos? Isso vai nos tornar a noiva de Cristo? Não! É como Adão viu um coelho muito bonitinho, muito humilde. Então o coelho vai ser a sua noiva? Apenas aquilo que sai de Cristo e que é constituído com o mesmo elemento de Cristo pode ser apresentado de volta para Cristo como a sua companheira. Hoje, nosso irmão já estabeleceu o padrão da restauração do Senhor. O padrão da verdade na restauração do Senhor é que Deus se tornou o homem para que o homem possa tornar-se Deus em vida e natureza. Por favor, irmãos, não tente derramar, não tente rasgar esse padrão, não tente rebaixar esse padrão para o padrão do século XVI.
Se você acha que isso está muito elevado, humilhe-se e aprenda com os outros e tente elevar o seu padrão. Se você não puder fazer isso neste ano, gaste 3 anos fazendo isso. Mas esse é um padrão já estabelecido pelo nosso irmão. Esse é o padrão da restauração do Senhor. Alguns irmãos vão falar, vocês estão tentando impor isso para nós? Vocês estão tentando impor esse padrão para nós? Não. A questão é, você está na restauração do Senhor? Se você disser que sim, então você tem que se esforçar para chegar nesse padrão. Eu sei, todos admitimos que somos carentes, que não vivemos a vida do homem-deus todos os dias, o tempo todo. Muitas vezes nós esquecemos o Senhor, somos carentes, mas irmãos, temos que testificar que desde a liberação desse pico da revelação divina, tem havido muito mais consciência em nós sobre esse padrão e temos vivido a vida do homem-deus. Não basta mais dizer, eu sou um pecador que foi salvo pela graça. Eu sou um pecador que foi perdoado por Deus. Isso é verdade, é uma verdade da Bíblia. Mas não é o padrão atual da verdade apresentado a nós na restauração. Nós somos homens-deus. Deus espera e deseja que nós o vivamos a sua vida. Não viver a minha vida chinesa, a sua vida americana, a sua vida mexicana. Nós temos que viver a vida de Cristo, a vida do homem-deus. Quando você vive essa vida, você se sente arrependido, você sente, eu fracassei. Mas antes dessa verdade ser apresentada para você, você não tinha essa percepção. Você falava, eu fui salvo pela graça, louvado seja o Senhor. Eu sou perdoado de novo, está sempre se desculpando. Mas santos, nós somos homens-deus. Mesmo quando nós erramos, quando estamos carentes, ainda somos homens-deus. Não vamos abaixar o padrão, ainda somos homens-deus. Deus espera que nos tornemos Deus em vida e natureza. Tudo que podemos fazer é, Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos graça, Senhor, diariamente, para me elevar mais, para chegar no teu padrão, Senhor, que o Senhor estabeleceu para a sua restauração. Eu não ouso rebaixar esse padrão, muito menos influenciar os santos, desencorajá-los de entrar no pico da revelação das verdades. Como algumas pessoas, os judaizantes que entraram no meio do povo de Deus, desencorajando-os da economia divina. Hoje, irmãos, há judaizantes no nosso meio. Assim como nós vimos na primeira mensagem, os pervertidos que vêm com um falar pervertido para nos distrair da verdade. Letra D fala, o tipo de igreja que edificamos depende do tipo de verdade que ensinamos. Você ensina a justificação pela fé, esse é o seu tipo de igreja. Se você é uma igreja que está atualizada na restauração do Senhor, como uma igreja local adequada, saudável na restauração do Senhor, você se esforçará para aprender e ensinar a verdade atualizada que está no padrão. Por isso que o irmão Andrew encorajou, irmãos, nós temos que entrar no reavivamento matinal. Isso não é uma ordenança, irmãos, não é um mandamento, mas certamente é um grande encorajamento. Se você não entrar no reavivamento matinal, como que você vai ganhar o falar atual do Senhor? Que tipo de igreja você edifica? Você fala, a minha igreja é muito grande, muito grande. Nós temos 500 irmãos na nossa igreja. Não venha falar números para mim. Me fala que tipo de ensinamento você está ensinando aí. Isso significa que o seu ensinamento determina o tipo de testemunho que vocês estão dando. Números não significam muita coisa. Aqui, atravessando a rua ali, tem uma denominação com 5.000 pessoas. Tem 5.000 pessoas lá. Qual é o tipo de ensinamento que está sendo levado?
O tipo de igreja que você edifica depende do tipo de verdade, de ensinamento que você leva. Isso é uma grande responsabilidade. Precisamos que a verdade seja forjada em nós e constituída no nosso ser. Ser constituído com a verdade é ter o elemento intrínseco da revelação divina forjado em nós para se tornar nossa constituição orgânica. Eu não tenho tempo de passar por todos esses versículos, irmãos. São muito preciosos esses versículos. Estes versículos das epístolas de João, muito mencionados, que o apóstolo João estava muito feliz quando ele via os filhos de Deus andando na verdade. Ele disse que se você negar que pecou, se você disser que não tem pecado, a verdade não está em você. Ele não está falando de que você não está andando pela verdade, você não está andando segundo a verdade. Ele falou, a verdade não está em você. Isso significa que ele está esperando que a verdade deve ser constituída no nosso ser. A verdade não deve tornar-se apenas um tipo de regulamento pelo qual nós vivemos e administramos a igreja, ou vivemos uma vida cristã. A verdade deve ser algo que está em nós. Se você disser que não tem pecado, você está mentindo e a verdade não está em você. E 2ª e 3ª de João, ele fala que quando ele vê os filhos de Deus andando na verdade, ele ficava feliz. E eu estava pensando, o que significa andar na verdade? Nós entendemos andar segundo a verdade. Você é uma pessoa muito bíblica, tudo que você faz é segundo as Escrituras, e você anda segundo a verdade. Mas aqui ele fala andando na verdade. Você está vivendo na verdade. É como se eu dissesse que nós andamos em amor. Amor é algo subjetivo a nós. Nós podemos andar em amor, porque o amor está em nós. O amor não é algo objetivo a nós. O amor é algo que está dentro de nós. Agora, essa verdade da qual os apóstolos estão falando não é um dogma exterior, um regulamento, um mandamento que nós temos que viver por ele. Mas ele fala que essa verdade tem que estar em nós e o nosso viver e o nosso andar tem que estar nessa verdade. Isso significa que nós tomamos essa verdade em nós, essa verdade foi assimilada no nosso ser e se tornou parte do nosso ser, tornou-se a nossa constituição, de tal maneira que o nosso viver e o nosso andar esteja nessa verdade. Portanto, a verdadeira função dos presbíteros é visitar os santos e apacentá-los, alimentá-los e cuidar deles, falando-lhes sobre a verdade. Eu quero impressioná-los, irmãos. Esta é a sua responsabilidade primordial. Não é ficar cuidando dos assuntos da igreja. A responsabilidade primordial em todas as igrejas é que todos nós tenhamos o encargo de introduzir os santos, não apenas na verdade, mas na luz da verdade, na fé da verdade, para que a verdade seja constituída nos santos. Eu lhes digo, irmãos, o Senhor ficará muito feliz, muito satisfeito. Então, vamos para o algarismo Romanos número 3. Os presbíteros precisam apacentar o rebanho de Deus e introduzindo o rebanho na fé da verdade. Aqui não é simplesmente uma questão de introduzir os santos na verdade, senão de introduzi-los na fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2:13 é um versículo crucial. O versículo diz que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu desde o princípio. Para quê? Para a salvação, ou com vistas à salvação.
Deus preparou uma salvação para nós, uma salvação plena, uma salvação não apenas do inferno, da perdição, mas até mesmo uma salvação diária, uma salvação a cada momento, e mesmo uma salvação eterna, uma salvação da grande tribulação, de todas aquelas pragas, inclui tudo isso. Deus nos preparou uma salvação plena e completa, e essa salvação é levada a cabo em santificação do Espírito e fé da verdade. A palavra fé ali também pode ser traduzida como fé da verdade. Tal salvação é tão inclusiva, tão completa, precisa ser levada a cabo, precisa ser levada ao povo de Deus pela santificação do Espírito. O Espírito veio para nos santificar, mesmo antes de sermos salvos, no nosso ambiente, preparando-nos, ou trabalhando no nosso ambiente. Então, quando fomos salvos, santificando-nos posicionalmente, disposicionalmente, e mais tarde nós ganhamos um coração de buscar o Senhor para crescer nele, e Ele nos santificando disposicionalmente, mais e mais intrinsecamente. Essa obra santificadora do Espírito nos traz a salvação que foi projetada, planejada por Deus para nós. Mas essa santificação do Espírito é apenas a primeira parte. Há uma segunda parte que é a fé da verdade. Essa salvação plena que foi trazida a nós, que foi revelada a nós pela obra do Espírito de santificação, agora precisa ser recebida por nós pela nossa fé da verdade. Vamos ler, letra A. Precisamos de um entendimento adequado da expressão fé da verdade. Número 1. Vamos ler todos juntos de 1 até 4, irmãos. Fé é a reação, a substantificação do panorama invisível, a verdade. O panorama, a verdade, e o ato de ver, a fé, são objetivos à câmera, nós. Quando a luz, o espírito, traz o panorama para o filme, nosso espírito, tanto o ato de ver como o panorama tornam-se subjetivos para nós. Quando há um clique na câmera, a luz traz o panorama para o filme, e esse clique em nós, que traz o panorama da verdade para o nosso espírito, é a fé. Tal fé é a fé da verdade. Em outras palavras, cada um de nós é uma câmera. Nós temos um filme dentro de nós, e esse filme é nosso espírito. Eu sei que hoje em dia já não usamos mais tanto filmes, nós usamos máquinas com mídia eletrônica, mas nós temos um filme dentro de nós como uma mídia que recebe, algo que pode receber a imagem. E você tem algo fora de nós. Esta manhã, diante de mim, há um belo cenário de 900 irmãos aqui. E, num certo sentido, o nosso espírito é uma câmera, nós temos que capturar esse cenário em mim. Bem, é necessário, se esta sala estivesse em trevas totais, escuridão total, mesmo que houvesse um cenário bonito e eu tivesse uma câmera aqui, nada aconteceria. Nesse room tem apenas não o cenário e a câmera, mas também a luz, pelo resplandecer da luz. Esse cenário, que uma vez era objetivo à câmera, era exterior a ela, agora, com a abertura do obturador da câmera, quando você volta o seu coração para o Senhor e fala: Senhor Jesus, eu te amo, você abre o obturador para permitir que a luz traga a imagem daquele panorama para dentro do filme do seu ser, que é o seu espírito. Nós sabemos que a fé, irmãos, é uma resposta, é uma reação, é uma substantificação
do panorama. Se não houver um panorama, um cenário, nenhum panorama aqui, eu não vou tirar nenhuma foto, não faz sentido. Eu quero tirar fotos, por quê? Porque há um panorama maravilhoso aqui. Quando nós saímos ali, tantas montanhas bonitas, lindas, um cenário, panorama maravilhoso. Nestas reuniões, irmãos, quantos panoramas temos visto? Nós temos que capturá-los. Não apenas, isso eu já conheço, já ouvi falar disso, já li sobre isso. Você capturou esse panorama no seu espírito para se tornar a sua fé? Ou você tem isso apenas como uma informação? Já ouvi falar sobre isso, eu sei isso, eu me lembro disso. Isso não basta. E a fé como a resposta, como uma reação, como uma substantificação. Não há problema com a verdade. As verdades são maravilhosas, são preciosas, são belas, mas elas têm que se tornar a fé, a resposta correspondente no nosso ser para receber esse panorama maravilhoso em nós. Quando chegamos à verdade, nós não simplesmente lemos e recitamos, mas existe uma maneira de nós abrirmos o nosso obturador e fazer um clique. Amém. Obrigado, Senhor. Tu és o bom pastor. Tu queres pastorear, que nós pastoreemos, apacentemos o rebanho de Deus. Amém. Mesmo quando você fala amém, você está clicando. Amém. Amém, Senhor. A fé da verdade. Amém. Não apenas ouça, não simplesmente ouça, não balance a cabeça apenas, mas amém. Exercite o seu espírito, abra o obturador. Então o espírito, que é a verdadeira luz, vai trazer o panorama para o seu espírito. Essa é a maneira em que nós entramos na verdade. O Espírito, ele faz a obra de santificação. Ele traz até nós todos os aspectos ricos da plena salvação de Deus. Mas ele precisa da nossa resposta como fé. Não é algo pequeno, irmãos, ir a conferências e treinamentos, ouvir mensagens, ouvir o falar do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mesmo que, digamos, às vezes o falar possa ser elevado, o pico da revelação, você pode não entender plenamente, mas ainda abra o seu obturador. Amém, amém, Senhor, amém. Deus se tornou homem. Eu não entendo. Para que o homem se torne Deus, eu não entendo menos ainda. Mas amém, Senhor, amém. Você começa a clicar, a abrir o seu obturador. Você começa a reagir, a responder pela fé. Na verdade, essa fé não é originada em nós mesmos. Essa fé é porque algo maravilhoso é colocado diante de você. Isso te atrai. Você pode não entender plenamente o que é aquilo, mas você gosta, você aprecia aquilo. E você clica. Não rejeita, não rejeite. Não ignora. Clique. Você clica, você abre o seu coração, você diz amém, e você recebe essa verdade no seu ser, especialmente no filme do seu espírito. Isso é a fé da verdade. Portanto, irmãos, quando nós levamos os santos para a verdade, não devemos apenas ajudá-los você tem que estudar a Bíblia, memorize, decore versículos. Não, irmãos, não é assim. Nós temos que introduzi-los no cenário, no panorama da verdade, naquele belo panorama, para que a fé desperte neles e eles exercitem a clicar, a receber esse panorama no seu espírito, para que se tornem constituídos, saturados, permeados com esse cenário, panorama maravilhoso, se tornar uma visão para eles. Isso é a fé da verdade. E a letra B fala, ser santificado na crença, na fé da verdade é algo subjetivo. A salvação de Deus em santificação
é realizada não meramente no nosso conhecimento objetivo da verdade, mas na nossa compreensão subjetiva da verdade. Essa salvação de Deus que Ele preparou para nós, para a qual Ele nos destinou, não é algo no conhecimento objetivo. Antes, tem que ser na nossa apreensão subjetiva. Essa verdade objetiva, esse cenário, panorama objetivo, só pode tornar-se subjetivo a nós quando nós abrimos os obturadores do nosso coração, permitimos que a luz do Espírito resplandeça em nós e nós respondemos pela fé, dizemos amém, nós clicamos. Então, aquele panorama objetivo se torna a verdade subjetiva, a imagem subjetiva no nosso ser. E isso faz com que nós desfrutemos, participemos na salvação que Deus tem preparado para nós. Letra C. Todos nós somos carentes da visão que provém da fé da verdade. Não gastamos tempo abrindo o nosso obturador para olhar, para se orientar, para se voltar para o panorama, para deixar que o panorama te atraia, e você então fala amém. Se não fizermos isso, não haverá visão alguma. Não há imagem alguma. Portanto, se você quer que a imagem seja impressa em você, que você receba tal visão, você tem que se abrir para esse panorama maravilhoso e então você clica, abre os obturadores do seu coração, permitindo que a luz da verdade penetre no seu ser para se tornar a imagem subjetiva. Isso vai se tornar uma visão. Todos os problemas provêm da falta de uma visão clara e adequada. Eu já falei isso. Sabemos? Provérbios 29:18 fala que sem visão o povo se corrompe. Nós não exercitamos-nos para ter a fé da verdade e não temos a visão. Se não tivermos a visão, nós ficamos sem restrição nenhuma, nos tornamos sem lei nenhuma. No seu serviço, na sua obra, você faz o que quiser, você não tem restrição nenhuma, porque não há visão. Segunda parte daquele versículo fala: feliz é aquele que guarda a lei. Segunda parte daquele versículo. A lei ali refere-se à palavra de Deus no Antigo Testamento. Isso mostra que a visão, na verdade, vem da palavra de Deus. Como podemos ter visão? Temos que exercitar, ter fé da verdade. Ou seja, permitir que a luz da verdade resplandeça através do Espírito no nosso coração, no nosso espírito. E dessa maneira, isso se tornará uma visão para nós. De maneira que nós não serviremos de uma maneira corrompida. Número 2, a Bíblia pode estar na nossa mão, mas também pode estar encoberta para nós, da mesma maneira como esteve encoberta para muitos judeus quando liam o Antigo Testamento. Não basta encorajar os irmãos a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não apenas dizer, me ajude a ler a Bíblia. A melhor maneira de ler a Bíblia, irmãos, não é apenas pegar a sua concordância, isso, aquilo. Você tem que abrir o seu ser para esse panorama. A Bíblia tem o melhor panorama. E você tem que deixar que a sua fé responda, reaja a essa palavra. Dizer amém. Abra os obturadores do seu coração. Deixe que a luz entre. Não fique na esfera das letras mortas, preto sobre o branco. Não pense que todo aquele que lê a Bíblia é espiritual ou é um irmão adequado. Não necessariamente.
Alguns estão cegos para as Escrituras. Muitos de nós sabemos que nestes dias muitas acusações na internet, muitos ataques, mentiras sobre o ministério do Senhor e a obra do Senhor na internet, aparentemente estão relacionados a pontos bíblicos. Onde na Bíblia está escrito irmãos entremesclados? Não há isso na Bíblia. Onde na Bíblia fala de 7 festas? Irmãos, onde na Bíblia, eu pergunto para eles, onde na Bíblia fala para você vestir um terno desse aí, paletó e gravata? Terno e gravata. Alguns irmãos leem a Bíblia para o seu próprio objetivo. Eles estão cegos por seu orgulho, estão cegados por a sua mente. Eu sinto usar esse termo, que a mente deles está obliterada. E aí não conseguem interpretar a palavra adequadamente. Muitas coisas não são mencionadas na Bíblia, não significa que não sejam adequadas. O irmão vai falar, na Bíblia não existe essa expressão, a unidade do corpo. Só fala da unidade do espírito. De acordo com a letra, ele pode estar correto. Não há exatamente aquelas palavras na Bíblia, unidade do corpo, escritas dessa maneira na Bíblia. Mas, irmãos, você concorda que esse fato está na Bíblia? No mesmo lugar, em Efésios 4, ele fala de ser diligente, de guardar a unidade do Espírito. Logo em seguida ele fala, há apenas um corpo, há somente um corpo. Há somente um corpo, o corpo é um. Embora essas palavras não estejam colocadas exatamente dessa maneira, como unidade do corpo, não significa que não haja unidade do corpo. Vocês estão cegos para a Bíblia. Irmãos, eu quero encorajá-los, não ouçam essas palavras sem sentido. Elas estão ali para arrastar os inocentes. Eles usando aparentemente palavras bíblicas, mas totalmente utilizado por Satanás no seu plano, no seu sistema, para levar os santos, induzir os santos ao erro. Irmãos, não dê espaço para isso, esqueça esses assuntos. Aquelas coisas apenas trazem veneno. Apenas porque você parece falar biblicamente daquela maneira, não significa que você está na vida e que você está segundo a verdade. Paulo, quando ele era Saulo de Tarso, ele era mais do que bíblico, escritural, mas ele também estava totalmente cegado. Letra B. Letra D, quanto a isso, todos os líderes nas igrejas têm grande responsabilidade. Esses versículos, Atos 20, 28 a 32, irmãos, aqui Paulo nos exortando a cuidar de nós mesmos e do rebanho de Deus. Eu tenho um encargo especial por todos nós, irmãos, que têm responsabilidade na igreja. Nós devemos cuidar primeiramente de nós. Antes de cuidarmos do rebanho, nós temos que atender por nós, saber onde estamos e qual é a nossa responsabilidade primordial. Número 1, seremos responsáveis pelas igrejas diante do tribunal de Deus. Esse versículo nos diz claramente que, como os irmãos líderes responsáveis, presbíteros nas igrejas, nós temos responsabilidade pelo rebanho. As igrejas foram colocadas sob o nosso cuidado.
Não somos responsáveis apenas por nós mesmos diante de Deus, mas também pela igreja. Número 2, à luz do tribunal de Deus, precisamos estar em temor e tremor para não atrasarmos os santos ou colocarmos algum véu sobre eles. Temos que considerar isso, irmãos. Você impedindo que os santos entrem na palavra através do revivamento matinal, você está impedindo, está retardando o caminhar dos santos. O irmão Lee falou várias vezes que ele odiava o cristianismo. Por quê? Não por causa das pessoas ali, mas porque o cristianismo, como um sistema, ele atrasa o povo de Deus. Ele não apresenta a verdade pura para o povo de Deus. Dessa maneira, ele atrasa o povo de Deus. Como o Senhor pode voltar, irmãos? Se a restauração do Senhor não estivesse hoje aqui na terra, se você deixar isso para o cristianismo atrasado, que atrasa, você acha que o Senhor poderia voltar? E mesmo no nosso meio, irmãos, será que o que eu estou falando na igreja, a maneira como estou ensinando, eu estou, na verdade, ajudando os santos a crescer de maneira adequada, não atrasando-os? Por você apresentar, se você não apresentar o pico da revelação divina para os santos, você estará atrasando-os de crescer. Infelizmente, através de algumas atividades que ocorrem em alguns lugares pelos dissidentes, eles não apenas estão atrasando os santos, eles estão levando embora os santos. Isso é uma grande responsabilidade. Eu não sei como esses irmãos vão prestar conta diante do tribunal de Deus. Não basta falar, eu administrei uma boa igreja, levei os irmãos para a reunião, ninguém está morto, ninguém está doente. Não basta isso, irmãos. O encargo de Paulo, ele se esforçava para que os santos fossem apresentados plenamente crescidos a Cristo. E o irmão Lee, quando estava aqui, todos aqueles que estavam em torno dele podem testificar que ele se esforçava não para si mesmo apenas, mas pelo povo de Deus. Ele odiava o cristianismo como sistema, porque o cristianismo segura, impede, atrasa o povo de Deus. Eu me lembro uma vez que um cooperador veio visitá-lo, compartilhar alguma coisa com ele, que não estava muito de acordo com a visão atualizada da economia de Deus. Imediatamente after aquilo que o irmão Lee ouviu, ele falou de maneira muito forte. Falou, irmãos, falando assim, não segundo a economia de Deus, vocês atrasam os santos. Vocês estão atrasando os santos. Todos precisamos ser libertos de patinar na superfície da verdade divina e cooperar com o Senhor, laborando com Ele, para mergulharmos nas profundezas da verdade de sua maravilhosa economia neotestamentária. Precisamos apresentar a verdade aos santos e ministrar-lhes a verdade adequada, o panorama espiritual adequado para dentro deles. Espero, irmãos, que vocês, presbíteros, irmãos responsáveis, sintam essa responsabilidade, essa comissão de ser um presbítero, ser um irmão responsável. Não é uma questão de posição, ou agora eu sou alguém na igreja. É melhor você não ser, então. É melhor você, então, não tomar a liderança se tiver essa condição. Se você tem a responsabilidade, é porque você tem encargo de introduzir os santos na verdade atualizada na restauração do Senhor. Você tem esse sentimento de responsabilidade de apresentar o panorama adequado para todos os santos na sua igreja. Caso contrário, como vamos prestar contas? Como Paulo disse, tudo aquilo que é útil para vocês, eu não nego. Eu apresentei todos os conselhos de Deus para vocês. Portanto, espero, irmãos,
Não se intimidem com o padrão da verdade que o Senhor tem trazido a nós. Se vocês sentem-se, não consigo entender, ok. Então labore, mergulhe nessas coisas. Se você quiser servir os santos, você tem que liderar, penetrar, mergulhar nessas coisas. Número 5, devemos seguir o Senhor Jesus, ministrando as riquezas do Deus triuno aos outros e ensinando as coisas profundas da verdade divina. O último, algarismo romanos. Os presbíteros precisam apacentar os santos nas verdades subjetivas das Escrituras Sagradas. As verdades nas Escrituras Sagradas têm dois aspectos. Um é o aspecto objetivo e o outro é o aspecto subjetivo. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, é uma verdade objetiva. Ele fez algo por nós. E ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma verdade objetiva. Mas há uma verdade subjetiva na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, referindo-se à verdade que está intimamente relacionada conosco, como Cristo em vós, a esperança da glória. Em João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso são verdades subjetivas. Isso é algo intimamente relacionado a nós, em oposição a algo realizado por Cristo objetivamente. Mas nós, presbíteros, devemos apacentar os santos não tanto nas verdades objetivas, mas principalmente nas verdades subjetivas. Quando você percebe que letra A fala as verdades das Escrituras Sagradas têm tanto o aspecto objetivo como o aspecto subjetivo. As doutrinas objetivas são para as verdades subjetivas e as verdades subjetivas são para produzir a igreja. Para termos as verdades subjetivas, precisamos conhecer as verdades objetivas. Se você não sabe que Cristo ressuscitou dentre os mortos e tornou-se um Espírito vivificante, como você sabe? Como você pode aplicar isso subjetivamente? Como você pode ter o aspecto subjetivo dessa verdade para ser incorporado na sua experiência? Então, todas essas verdades objetivas são para as verdades subjetivas, são para a experiência subjetiva, e as verdades subjetivas com as nossas experiências são para produzir a igreja. Acho que isso está suficiente. Letra B. O Evangelho de João é um livro sobre as verdades subjetivas. Todos estes versículos aqui, hoje à tarde, nós temos que ler esses versículos, irmãos. Certamente o Evangelho de João é um evangelho de vida. Como o evangelho de vida toca muitas verdades subjetivas. Letra C. Precisamos ter uma visão da verdade, do mistério no Evangelho de João. Este ano, como gastamos tempo nessa questão do apacentamento e desfrutamos muito, eu apreciei muito o Evangelho de João, porque ele toca muito essa questão do apacentamento. Especialmente em João 21, quando o Senhor falando com Pedro, para apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, meus rebanhos. E o Senhor apresentou em João 10 que ele é o bom pastor. Neste livro de vida, neste Evangelho de vida, este é um evangelho também sobre apacentamento. Ele apresenta a nós muitas verdades subjetivas para realizarmos o apacentamento segundo é revelado em João 21. Nós devemos ver a visão da verdade do mistério do Evangelho de João. Antes de você entrar em João 21, você tem que passar por todo o livro de João. É claro que os primeiros 12 capítulos, os primeiros 11 a 12 capítulos são fáceis de entender. O mais difícil de entender são os capítulos 14, 15 e 16, mais a oração do Senhor no capítulo 17. Mas esses poucos capítulos são o coração, são o cerne de todo o Evangelho de João. E se você quer praticar o apacentamento em João 21, você precisa ver o mistério, a verdade do mistério no Evangelho de João oculta nesses 3 capítulos. Esses 3 capítulos tocam as verdades subjetivas, como Deus triuno,
sendo processado e consumado para se tornar o Espírito da verdade, da realidade, para unir, mesclar e incorporar-se com os crentes, a fim de produzi-los como a casa do Pai, como a vinha do Filho, e como o Espírito para se tornar essa incorporação universal, divina e humana. Você tem que ver isso. Você não pode aplicar João 21 sem ter visto o conteúdo intrínseco desse mistério da verdade em João 14, 15 e 16. Tudo isso são verdades subjetivas. Você tem que abrir o seu coração, abrir o obturador do seu coração para permitir que essas verdades resplandeçam em você. Como nós, crentes, podemos estar unidos, mesclados, incorporados com Deus triuno para nos tornar o organismo do Deus triuno como a casa do Pai. Isso acontece apenas nesse contexto. Será que podemos levar a cabo a obra de apacentamento? Bom, vamos chegar aos últimos 2 pontos. As verdades subjetivas são constituídas com o espírito e vida. Como as substâncias, sem espírito e vida não temos verdade subjetiva alguma. As verdades subjetivas estão totalmente relacionadas com espírito e vida. E o último ponto, a vida prática da igreja é resultado da nossa experiência das verdades subjetivas. Quando experimentamos as verdades subjetivas, a igreja é produzida espontaneamente. Novamente, o alvo é a igreja, o objetivo é a igreja como o corpo de Cristo. Queremos apacentar os santos, temos de ser constituídos com as verdades divinas, especialmente nos abrir, gastar tempo diante do Senhor, diante da verdade, permitir que esse panorama maravilhoso, através da luz do Espírito, abrindo os obturadores do nosso coração, que essa luz penetre no nosso ser, de maneira que sejamos constituídos com a verdade e também possamos levar os santos que estão sob o nosso cuidado também para a fé da verdade. E o resultado é a igreja que se torna uma coluna e base da verdade para levar o testemunho do Senhor, da sua restauração nesta terra hoje. Irmãos, como conclusão final, quero encorajá-los, irmãos, se vocês quiserem liderar na restauração, vocês têm que buscar o Senhor, gastar tempo, laborar na palavra, especialmente em todas as mensagens do Estudo Vida. Nós temos, irmãos, uma programação de ler tantas mensagens por dia, uma mensagem por dia, total de 1980 mensagens de Estudo Vida. Você consegue terminar todo o Estudo Vida em 5 anos. Se você puder ler 2 mensagens por semana, pelo menos, mas tenha, irmão, tenha uma programação sua para penetrar, para entrar na verdade. Se você quiser ter responsabilidade na restauração do Senhor, vocês têm que ser constituídos, vocês mesmos, de uma maneira definitiva. Pare de ficar patinando no gelo, vindo só para conferências e treinamentos. Vocês têm que gastar tempo de uma maneira programada para penetrar nessas verdades de maneira regular. E não apenas ficar ouvindo o ouvir atual do Senhor. Vocês têm que estar atualizados com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós queremos ser a restauração atualizada do Senhor para levar o seu testemunho nesta era. Para que possamos ser aqueles que podem se tornar a noiva de Cristo para receber o Senhor de volta. Vamos orar durante 1 minuto, 2 em 2.
the Lord. We still have almost 10 minutes, so I hope that many brothers will come up to prophesy, and each one prophesy for 30 seconds. Please come to the front of the microphone. Praise the Lord. Brothers, I am so touched. Food we eat is consequences. We must provide healthy food or it will destroy the spiritual health status of the saints. Lord, thank you. A unidade que nós temos que ser constituídos com a verdade, porque a igreja é coluna e base da verdade. Sem a verdade, não somos tanto assim uma igreja. A segunda coisa é que precisamos ensinar a igreja para que as igrejas sejam cheias do ensinamento da verdade. E a outra coisa é que nós temos que apacentar os santos e aperfeiçoá-los para que eles entrem. Nós precisamos de constituição, precisamos ensinar e apacentar os santos, introduzindo-os na verdade. O irmão Lee nos trouxe da verdade superficial, desenvolvendo para chegarmos na verdade mais profunda. E aqueles que falavam que nós devemos, em 1978, falavam que como pescadores nós temos que sujar as mãos. E muitos de nós nos reuníamos em Berkeley e nos envolvemos com uma série de coisas, de tolices. Não temos que passar de novo por isso. O inimigo vem com as mesmas coisas de novo para nos alimentar com esses lixos, para fazer coisas estúpidas. Temos que prosseguir e entrar na fé da verdade. Estou tão feliz esta manhã, irmãos, que nós sabemos qual é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é apresentar a verdade para os santos. E nossa responsabilidade é falar a palavra de Deus para que os santos possam ver a verdade. Há um clique neles. E essa verdade pode ser impressa no ser deles. A restauração do Senhor está fundamentada sobre 4 colunas: verdade, a vida, a igreja e os evangelhos. E o evangelho. Com essa verdade temos a luz, e essa luz torna-se a vida para nós. E essa vida produz a igreja. E por meio da igreja temos o evangelho. A comissão da igreja hoje é pregar o evangelho elevado por causa da verdade. Qual é o nosso capital, irmãos? Nosso capital é a verdade. O irmão Lee compartilhou, creio que no livro 3 do Treinamento de Presbíteros, que ser constituído com a verdade não é difícil, mas gasta tempo, leva tempo. Precisamos daqueles que estão dispostos a consagrar tempo diariamente. Caso contrário, o que nós vamos pastorear? Apacentar. O verdadeiro presbiterato é visitar os santos, cuidar deles, alimentá-los, falando sobre a verdade. Se não estivermos constituídos com a verdade, o que nós vamos apacentar? A verdade é o nosso capital. Louvado seja o Senhor pela restauração do Senhor. A restauração do Senhor é baseada em 4 colunas: verdade, vida, igreja e evangelho. Quero dar um testemunho pessoal, também minha experiência de estar na vida da igreja nesses últimos anos. Como um jovem que cresceu no cristianismo durante 11 anos, eu jamais ouvi uma verdade sobre o nosso espírito humano. Um irmão me deu um livro, Nosso Espírito Humano. Eu fui totalmente ganho pela restauração do Senhor, por causa da verdade do nosso espírito humano. Também tive o privilégio de estar com muitos irmãos, com modelos, e ser constituído com a verdade e ter o suprimento de vida, que eles eram fiéis em ministrar suprimento de vida. Eu sinto, irmãos, que eu tenho responsabilidade por causa desses modelos. Nós temos que prosseguir, não voltar, mas prosseguir na verdade, vida, a igreja e o evangelho.
Vamos prosseguir, irmãos. Na verdade, vida, a igreja e o evangelho. Estamos aqui para ser constituídos com a verdade. Com toda a verdade. A verdade de séculos atrás, a verdade de décadas atrás e a verdade atualizada. Para que sejamos a coluna corporativamente, estejamos sustentando essa verdade. Quando não apenas falamos essa verdade, mas andamos nela, vivemos nela, somos o testemunho da verdade. Louvado seja o Senhor pela fé da verdade. Ainda posso lembrar de quando a primeira vez que eu tive um clique na minha câmera, eu ouvi alguém pintando, um panorama divino, e eu tive aquela fé produzida da verdade. Isso aconteceu novamente esta manhã, portanto eu ainda estou na restauração do Senhor. Graças ao Senhor pelos irmãos entremesclados que trazem tal panorama, e eu quero me dar para ser tal pintor que pinta esse panorama na restauração do Senhor. Senhor, como nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, tu apresentaste a verdade para nós por irmãos diligentes. Queremos ser diligentes para ser constituídos com essa verdade. Senhor, nos entregamos a ti novamente para ser constituídos com a verdade, para que possamos trazer todos os santos, levar todos os santos na verdade. Sob sua misericórdia, podemos fazer o clique divino. Podemos dizer amém à restauração do Senhor. Podemos dizer amém às verdades elevadas. Podemos dizer amém ao único ministério. Eu agradeço o Senhor. Quando o irmão veio para o Canadá, nos dá um treinamento de aperfeiçoamento durante várias semanas. Eu fui muito tocado com outros 2 irmãos no grupo Vital. Nós tocamos o desejo do coração do Senhor para seguir o único ministério. Por causa do tempo, irmãos, 15 segundos para cada um. Precisamos seguir o Senhor e dizer que nós nascemos e viemos ao mundo para testificar da verdade, para dar testemunho da verdade. Sentimos que o Senhor... Louvado seja o Senhor por essa mensagem clara, cheia de luz essa manhã. Nossa responsabilidade primordial como presbíteros é levar os santos para a verdade. O inimigo foi exposto essa manhã.